Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo da TV Giga. A cobrança bancária é a atividade que permite a geração de boletos de cobrança pelo próprio estabelecimento ou pelo banco. Além disso, de acordo com a negociação feita com o banco, também pode permitir o envio de arquivo para o banco e o retorno com os dados dos títulos a serem cobrados. O primeiro passo é identificar corretamente como o cliente está desejando trabalhar com a cobrança. Se ele utilizará o Cobre Bem X ou se utilizará boletos pré-impressos. Cobre Bem X é um componente de terceiros que permite a emissão de boletos de qualquer banco. Esse componente exige uma licença de uso e tem um custo para o cliente. A compra da licença de uso pode ser feita na Gigatron ou na própria Cobre Bem X. A licença é o único pagamento, não é mensalidade e a licença é vitalícia. A franquia deve verificar junto ao cliente a carteira de cobrança que ele irá trabalhar. Carteira sem registro, carteira registrada, carteira descontada, etc. Uma vez definida essa informação, o cliente deve ter em mãos banco, agência, cheque digit, conta, cheque digit, carteira, código do cedente e espécie de documento utilizado. O próximo passo é entrar no site do Cobre Bem X para verificar a estrutura do cedente, pois ela muda de acordo com o banco. Na página que estamos vendo, deve ser escolhida a opção Downloads, que fica na parte superior da tela. Na página de Downloads, role um pouco abaixo e encontrará a opção destacada que estamos vendo, Licenças de teste para bancos e carteiras disponíveis. Clique sobre essa opção. Será apresentada uma tela conforme a que estamos vendo. A franquia deve indicar o banco e a carteira que o cliente irá trabalhar. Em nosso exemplo, vamos utilizar o Banco Bradesco na carteira com registro. Ao informar esses dois campos, uma série de dados é apresentada, conforme estamos vendo. A franquia deve tirar um print screen dessa tela, pois a coluna Formato define a forma em que alguns dados devem estar digitados e será utilizado posteriormente. Para os próximos passos, o cliente já deve ter adquirido a licença Cobre Bem X. A licença consiste em duas sequências de código, como as do exemplo que estamos vendo. De posse do código da licença, entrar no site do Cobre Bem X. Escolha a opção Suporte na parte superior da tela. Clique sobre a imagem Cobre Bem X em destaque na página que estamos vendo. Na página que estamos vendo, escolha a opção Licenças de Produção. Uma página semelhante a esta será apresentada. Nos dois primeiros campos, deve ser colocado ou digitado os códigos da chave de licença. Além disso, deve ser completada as demais informações do cliente, banco e carteira. Ao clicar no botão Aceito, será realizado um download de um arquivo com a extensão .conf. Esse arquivo é a licença de uso que será utilizada no Giga ERP. O próximo passo é entrar na opção que estamos vendo. O cadastro da conta deve ser realizado conforme os dados que serão utilizados na cobrança. É imprescindível, nesse momento, consultar o print screen que foi tirado da página do Cobre Bem X para ver a quantidade de dígitos que deve ser utilizado para informar a agência e o número da conta corrente. É importante que o tipo de conta esteja corretamente marcado como conta corrente cobrança. Depois, clique na aba Cobrança. Deve ser informado o código do cedente, de acordo com o formato que consta no print screen da página do Cobre Bem X. Qualquer erro de não concordância com o formato do cedente ou no passo anterior com a agência e conta corrente resultará em erros na geração do boleto. Depois de informado o cedente, basta clicar no botão Novo. Deve ser informado o tipo de boleto a ser utilizado. Em nosso exemplo, vamos utilizar o Cobre Bem X. O sistema irá abrir uma tela para informarmos o arquivo de licença que foi baixado do site Cobre Bem X. O arquivo possui a extensão .conf. Após indicado o arquivo, essa tela será apresentada. Alguns campos já vêm preenchidos com os dados adquiridos do arquivo de licença indicado. Os demais temos que preencher. O conteúdo dependerá do banco que estiver em uso. Ao lado esquerdo de cada campo, há uma informação disponível com os conteúdos disponíveis, no ícone com a letra I. Quando se trata de cobrança registrada, também devem ser preenchidos os campos que estão no quadro Remessa, de acordo com as características do banco envolvido. Clique em seguida em Confirmar. Nesta tela, clique no botão Confirmar. Aqui, clique em Sair dos itens e depois Confirmar na parte inferior esquerda da tela. Dessa forma, a parte de cadastro está completa.
É necessário também realizar a parametrização geral da cobrança, conforme a tela que estamos vendo. Se o caminho do logotipo da empresa não for colocado, o boleto ficará com a imagem em branco. As instruções ao caixa e o conteúdo do demonstrativo não são obrigatórios. Os demais campos todos são obrigatórios. Todos os 3 campos devem ser informados. Lembramos que a agência do cliente deve solicitar uma homologação para o boleto e uma homologação para o arquivo de remessa de cobrança, caso venha a ser utilizada. Após ter sido homologado de acordo com os procedimentos orientados pela agência, é importante realizar uma homologação interna do cliente antes de utilizar. Sugerimos gerar um boleto em um valor de R$1 para o próprio cliente. O mesmo deve ir até uma lotérica e pagar, e depois verificar se o valor foi creditado. Estando tudo ok, então pode passar a utilizar. Para a cobrança bancária, gere 3 títulos de pequeno valor contra o próprio cliente. Gere o arquivo de remessa e os correspondentes boletos. O cliente deve acompanhar via acesso web o movimento de aceite da entrada dos títulos para a cobrança. Depois, deve pagar os boletos e verificar se os valores entram em conta corrente. Se sim, o módulo deve ser liberado.